Agora nós vamos chamar o nosso profeta, o nosso apóstolo, com a palavra, a vinda de Deus. Aleluias. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí na sua casa, conectados conosco por esse tempo. A paz do Senhor também quem está conosco aqui na sede, grupo de intercessão ali, firme. Vocês podem ter certeza que isso aqui está sendo colocado no livro da vida de vocês. Porque é nesses momentos que a gente vê o que tem dentro de nós. Muitos tomam várias decisões, eu não estou aqui para questioná-los. Mas o que eu sei é que Deus não tem nos dado espírito de medo, mas de poder, de moderação, de equilíbrio e também de ousadia. Então, amados, nesse domingo, dia 5 de abril, houve uma convocação nacional para que os cristãos, aqueles que servem a Deus, eles se voltassem para o Senhor em jejum e oração. E o tremendo, gente, é que algumas vezes na história isso já aconteceu. E é interessante a gente estar passando por isso agora neste tempo. E os motivos que Deus tem possivelmente são semelhantes, aonde Ele conclama o povo a se voltar para Ele, aonde Ele fala com o mundo e com a igreja. Na verdade, a terra está dividida entre dois segmentos: os salvos e os não salvos. Os que são da igreja do arrebatamento e os que não são da igreja do arrebatamento, que vão ficar para a grande tribulação. Então, neste momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora contigo que está aí na tua casa. Sei que já houve orações aqui. E agora nós oramos juntos. Enerhas Yakomanai Eliofai Kendu Suki Amanaia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Deus vivo, pedimos perdão, Senhor, por todo pecado, legalidade, iniquidade, maldade, tudo que temos feito, Senhor, e não tem agradado o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, lavando-nos com o sangue de Cristo. Em Teu nome, Jesus, eu rejeito toda a ação de Satanás na minha mente, sistema nervoso, emocional, no corpo, alma e espírito. E eu dou ordem a Satanás, demônio, em nome de Jesus, pega toda a tua bagagem de mentira, engano, confusão, desgraça, inveja, ódio, insegurança, incredulidade, avareza, dureza de coração, e vai embora para as profundezas do abismo, e não voltes mais para a minha vida. Meu único Senhor e Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quebro todos os vínculos estabelecidos com o inimigo por causa dessas legalidades, e tomamos agora como igreja, Xaramassúria, Torralasei, tomamos agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomamos agora das mãos do inimigo toda autoridade, toda legalidade que temos dado a Satanás,
Enerrácia Comanai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tapa todas as brechas da nossa alma com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, também como igreja do Deus vivo na terra, destruímos agora, Senhor, toda obra de feitiçaria, bruxaria, de magia negra, espiritismo, voodoo, satanismo, inveja, oração contrária e palavras contrárias na nossa vida, Senhor, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Enevácia Comanavassúria. Tomamos posse, Senhor, de toda a armadura de Deus nesse dia, neste domingo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do capacete da salvação, a couraça da justiça. Cinge os nossos lombos com a verdade do escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, da espada do Espírito, que é a santa palavra de Deus. Calça nos nossos pés os sapatos, na preparação do Evangelho da paz, e coloca, Senhor, no nosso coração o desejo ardente de orar, orando o tempo todo no Espírito, em nome de Jesus. Alamassuri Kanda Ramanaya, Rebiabassia Komanavassuri Kanda Ramandassuri Komanaya. Êxodo, capítulo. Irmãos, o Senhor me deu uma palavra para todos nós, uma visão um pouco mais profunda sobre o jejum. Mostrou ao longo da história o que aconteceu com homens que jejuaram e buscaram o Senhor em santificação, buscaram o Senhor em separação. Em Êxodo capítulo 34, nós podemos ver Moisés, aqui no versículo 28, quando ele passa 40 dias de jejum na presença de Deus. E no final, Êxodo capítulo 34, quando então ele sobe no monte Horebe e vai ter um encontro com Deus, e ele passa na presença do Senhor, talvez como nenhuma outra pessoa passou, 40 dias sem comer pão, sem beber água de dia e de noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está escrito. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e não bebeu água. E aí o que aconteceu, gente? Isso aqui que o Espírito Santo foi chamando a minha atenção para esses homens que ao longo da história da palavra de Deus, o que aconteceu na vida desses homens. Isso aqui é um chamado para nós como igreja, um chamado para todo o ministério, um chamado para todo o povo de Deus na terra, para se consagrar e para jejuar. Ele diz assim: e depois deste tempo na presença de Deus, o que Moisés fez? Ele escreveu. E o que ele escreveu, pastor? Ele escreveu as tábuas. Nas tábuas, as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, gente, é algo muito forte, é uma coisa que vale para nós até hoje. Até hoje. Esse homem, ele passou aqui, ó, as palavras da aliança, na verdade, os 10 mandamentos. Então, isso aqui
em nome do Senhor Jesus. É muito importante para nós. A vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Depois que ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, na presença de Deus, falando com Deus, o que para nós hoje significa orando, buscando a face do Senhor, se separando, se consagrando, entendeu? Um sacrifício desta natureza rendeu ao ministério de Moisés uma intimidade com Deus, jamais vista em toda a história. E ele ainda escreve, Deus se revela a ele os 10 mandamentos, que vale até hoje para nós como igreja, gente. E o Senhor continuou mostrando para mim. Nós podemos ver também o profeta Elias, 1 Reis capítulo 19, gente. 1 Reis capítulo 19, quando Elias, ele está fugindo de Jezabel, ele está desorientado, ele está perdido. Elias, ele está com medo, ele está depressivo, e ele foge da presença de Jezabel. E aqui no versículo 8, João, aqui no versículo 8 está escrito, levantou-se, ele estava ali no versículo 7, o anjo do Senhor voltou segunda vez, tomou-lhe e disse, levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Sabe, nós sempre olhamos para isso, mas o que aconteceu? Todo esse preparo de 40 dias e 40 noites, Elias sozinho, andando até o monte de Deus. O que aconteceu lá, pastor? No versículo 9 está escrito que ali ele entra numa caverna onde passa a noite, e ali o Senhor vem e fala com ele. Gente, em Decácia Comanai, o Senhor começa a conversar com Elias. Sabe, gente, o poder que tem o jejum de abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa visão espiritual, o poder que tem o jejum de abrir os céus e mover e trazer o céu para a terra e fazer Deus se manifestar na nossa vida, na Racei, na nossa casa, no nosso ministério. E aqui Deus começa a conversar com ele. Vocês sabem dessa história, o que você está fazendo aqui? E Elias começa a se explicar e falar com Deus, mas o fato é que depois desta conversa, Elias sai daquele lugar diferente. Mas por quê, pastor? Aqui no versículo 15, então, depois dessa conversa, depois desse jejum, depois dessa consagração, ainda que forçada, olha o que acontece, gente. Disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho do deserto de Damasco, e chegando lá, você vai ungir agora o rei da Síria. Então, amados, isso aqui é muito importante. Agora está um profeta que não é da Síria, mas com autoridade de Deus, com autoridade do céu, para ungir uma pessoa, para governar um país. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Em nome do Senhor Jesus, Elias é o símbolo do arrebatamento da igreja. Elias é o símbolo das igrejas pentecostais. Em nome do Senhor Jesus. E aqui está a unção e a autoridade que estava sobre ele agora, depois que ele se consagrou, depois que ele
até mesmo fugiu de uma situação, mas depois de 40 dias de oração e jejum, lá no Monte Horebe, o monte de Deus, Deus se apresenta a ele. Você vê como Deus vai além das nossas fraquezas, Deus vai além das nossas fragilidades, e Deus me trouxe aqui esta noite, para falar com você, para que se abra os teus olhos espirituais, porque se coisas ainda estão trancadas, e eu sei que estão trancadas na nossa vida, mas agora, pelo poder da consagração, pela busca, em nome do Senhor Jesus, nós vamos deixar o medo, a insegurança, e podem ter certeza, o céu vai se abrir, respostas virão de Deus. Xaramassuricanda, Reminácia, para por aí, não, aqui ó, e a Jeú, filho de Ninsi, você vai ungir outro rei sobre Israel. Gente, em nome do Senhor Jesus, olha, observa o poder que tem na vida de homens e mulheres que se consagram. Em nome do Senhor Jesus, olha o poder que tem sobre nós. E você vai agora ungir também, depois do rei de Israel, você vai agora gerar um outro profeta, com uma unção semelhante a que eu dei a você. Ramassuricanda, você vai deixar um discípulo, você vai deixar alguém no teu lugar, assim como Jesus subiu, e ele disse, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele deixa o Espírito Santo para nós, assim como na vida de Elias, ele vai deixar Eliseu, e Eliseu, ele recebe, nós sabemos, uma porção dobrada do Espírito de Deus que havia na vida de Elias. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o que o Espírito Santo me mostrou nessa tarde, até há pouco, antes de chegar aqui, é o poder, o que acontece na vida de uma pessoa que se separa, que se consagra, e normalmente, igreja, acorda, normalmente são em tempos difíceis, são em tempos de guerra. No caso aqui, Elias estava sendo perseguido pela Jezabel, a esposa de Acabe, o rei de Israel. Não tem vida fácil para ninguém. Ninguém vai jejuar 40 dias e 40 noites. Ninguém vai jejuar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, se tudo estiver bem. E é isso que nós, como povo de Deus, nós temos que entender. A situação está caótica, o país está estremecido, o mundo está abalado, os poderes do céu estão sendo sacudidos. Então esta é a hora, Xaramassúria, esta é a hora da gente se jogar no jejum, esta é a hora da gente se consagrar, esta é a hora de buscarmos a presença de Deus, gente, para que algo poderoso aconteça. Está feio aqui na terra, mas o poder do alto será maior. Xaramassúria, Amassei de Québias, Remantonai. Eu não sei se vocês estão entendendo. Ah, pastor, mas está tendo coronavírus, está tendo problema financeiro, está tendo crise entre os países. Não tem problema, meu irmão, minha irmã. Do céu vem poder maior, poder muito maior do que coronavírus, muito maior do que o problema financeiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Xaramassuricanda, não te preocupa, Ele manda ungir os governantes, o poder e a autoridade está conosco, a igreja do Senhor. Eu quero essa palavra para você, que está na tua casa, para que você não se desespere, pelo contrário, convoque o teu povo que você puder, que está contigo. Eu sei que não serão todos, mas busca agora líderes de congregação, em nome do Senhor Jesus. Busca agora, no secreto, no jejum, na oração, convoca o povo, como o Senhor,
ele fala através do profeta Joel. O profeta Joel profetizou algo em torno de 800 anos antes de Cristo. Aqui, e o país estava passando por uma crise violentíssima, gente. Se vocês acham que nós estamos passando por crise, vocês não sabem o que estava acontecendo com Israel na época do profeta Joel. Aqui, ó, a partir do versículo 2, capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 4, o país, gente, o país todo foi invadido por uma nuvem de gafanhotos, e nós sabemos muito bem isso aqui, a partir do versículo 4, João, ele diz muito bem, nós pregamos muitas vezes até esse versículo, nos dízimos e ofertas, e aqui ele fala do gafanhoto, literalmente era um gafanhoto, como nós vimos agora, com relação à China, com relação a outros países que também, lá no continente africano, foram invadidos por nuvens de gafanhotos. Então eu quero dizer para você, que coisas semelhantes, acorda! Coisas semelhantes estão acontecendo. Isso aqui não é coisa do passado. Se você abrir a internet, no teu celular vai estar falando da invasão de gafanhotos hoje em alguns países, e estava querendo chegar no Brasil, entrando aqui pelo Uruguai e Paraguai. Vocês estão entendendo, gente? As coisas estão se repetindo. Por quê, pastor? Porque Deus quer chamar a atenção do seu povo. Olha aqui, ó, nuvem de gafanhotos ameaça plantações no leste. Isso aqui é atual, gente. Isso aqui é agora, é de agora. Você não está vendo uma notícia do ano passado, do século passado. Você está vendo uma notícia agora, do mês de março, fevereiro e março. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos acordar, gente. Vamos abrir os olhos, vamos tomar decisões. Vamos tomar decisões. Para de ficar pensativo e agora vamos agir. É o que Deus falou com Moisés: porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Está na hora, gente, como Moisés nesse ministério. É hora de dizer, nós temos agora que buscar. Talvez a gente não possa fazer algumas coisas, mas nós podemos nos consagrar. Nós podemos buscar a presença de Deus. E não é só isso. Além dessa nuvem de gafanhotos, uma seca muito severa estava chegando, em nome do Senhor Jesus, estava chegando no país, né? Como ele diz aqui, não precisa botar ali, mas está no versículo 12, a vide secou, a figueira murchou, e etc, a alegria secou, a seca era terrível, e não era só isso, gente. No versículo 6, ele fala também que o país estava passando por uma crise militar, estava a ponto de ser invadido pelo inimigo. Então, queridos, qual foi a exigência de Deus? Escuta agora, qual foi a exigência de Deus para ele dar livramento contra o gafanhoto, contra a crise financeira, contra o inimigo, contra os poderes sendo abalados, em nome do Senhor Jesus? É o que ele diz aqui no capítulo 2, olha, está escrito, pode colocar ali, João, no capítulo 2, apesar que no capítulo 1 também, por favor, volta o capítulo 1, João, está aqui no versículo 13, cingivos, se humilhai, cingivos de pano de saco, gemei, ministros do altar. Isso aqui agora não é só eu não, irmãos, agora somos todos, nós somos ministros de Deus na terra. Agora nós somos os sacerdotes da casa de Deus. Agora não tem mais esse privilégio do pastor, não. Somos todos servos do Senhor. E ele diz: entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Está chamando o povo para Deus dar o livramento.
Olha o que? Porque a casa do vosso Deus foi cortada, da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares. Eles não tinham mais como adorar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, situação muito séria. Olha o versículo 14. Santificai um jejum, convoca uma assembleia solene. Ele estava convocando, irmãos, a nação a se voltar para Deus, para que Deus pudesse dar o livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que ele diz, convoca um jejum, chama o grupo, chama os anciãos, chama os pastores, chama os obreiros, chama os evangelistas, chama o círculo de oração, de intercessão, convoca a navácia, convoca o povo, clama a mim, e eu responder-te-ei, Xaramassuricanda, em nome do Senhor Jesus, gente. A situação está se repetindo e Deus está querendo de nós a mesma coisa. Promulga um santo jejum, convoca uma assembleia solene, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui no capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor. Olha, gente, como Deus, escuta, está querendo a nossa atenção. Deus não quer mais fingimento. Deus não quer mais brinquedo aqui no altar. Ele está tendo um encontro com a igreja, gente. Nós somos a noiva, nós somos aqueles que têm autoridade de colocar presidente e tirar presidente, mas nós estamos sem essa autoridade, porque estamos falhando, estamos pecando, estamos mentindo no altar, estamos brincando no louvor, estamos servindo a dois senhores. Gostamos de estar aqui, mas é bom estar no mundo. Xaramassuricanda. E o Senhor não quer mais isso no nosso meio. Agora é através de juízo, agora é através da peste, da praga. Olha aqui, convertei-vos a mim. Ele não está falando com o mundo, ele está falando com o povo de Deus, ele está falando com o Israel escolhido, e hoje ele está falando com a igreja. A nevácia. Então é jejum, é oração, é busca, é clamor, é lágrimas, como ele está dizendo. Se convertam a mim de todo o vosso coração, porque o coração da noiva está dividido. O nosso coração está dividido. Servimos a Deus, mas namoramos e flertamos com Mamon, com o príncipe deste mundo, com as coisas deste mundo, com a pornografia, com a sensualidade. Flertamos com a corrupção, gente. Flertamos com a mentira. Flertamos com a prostituição. E o Senhor não quer mais isso. Remácia comanai. Eu quero que vocês se convertam a mim de todo o vosso coração, toda a vossa mente, toda a vossa vontade e todas as vossas emoções. Ele está dizendo: eu não quero dividir a minha noiva com o príncipe deste mundo. Xaramassuricanda. Eu quero dividir a minha noiva com a mentira. Eu quero dividir a minha noiva com a apostasia. Não quero dividir a minha noiva com a doutrina de demônios. Xaramassuricanda. Agora é hora de se levantar os Moisés dessa geração, os Elias, o Daniel, o Pedro, João, Remassuricanda. Agora é hora de levantar a gente, e quem estiver brincando vai ser sacudido e cuspido fora. Você que está em casa, ouça essa palavra. Você que está fraco, se torne ao Senhor. Presente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Convertei-vos, muda de pensamento, muda de direção.
muda de sentimento, muda de vontade. Como, pastor? Com jejum, com choro e com pranto, gente, porque isso não é fácil. Não é fácil mudar os pensamentos, não é fácil mudar sentimentos, não é fácil mudar os desejos, não é fácil. Tem que haver guerra contra nós mesmos, e sem jejum, sem oração, nós não conseguimos, porque a carne não obedece à voz de Deus. Rasga mesmo. Versículo 13. Precisa ter medo não, Ele sabe tudo que tem dentro de nós. Ele sabe os nossos vontades, sentimentos e desejos impuros. Ele sabe das nossas mesquinharias. Ele sabe o que passa na nossa cabeça. Fica tranquilo. Então rasga o teu coração. Não precisa se esconder mais dele não. Pode abrir. Senhor, eu sou isso aqui mesmo. Eu não presto. Eu sou mentiroso. Eu sou avarento. Eu sou leviano. Eu sou mau. Eu deixo-me dominar pelas iniquidades. Pode abrir o teu coração, que Ele te conhece. Ele sabe aonde você mora. Ele sabe o que a gente faz à noite, no quarto, no banheiro, na cozinha, na rua. Rasga o teu coração. Abre o teu coração para mim. Não precisa mais rasgar as vestes, porque nesse tempo, quando alguém queria mostrar que estava arrependido e se humilhando, ou estava escandalizado com alguma coisa, ele rasgava as suas vestes, e Deus falou: não quero mais vestes rasgadas, não quero mais vestes rasgadas, agora eu quero o coração, eu quero o teu sentimento aberto, para que eu possa fazer uma obra na terra. Sei, louvácia, porque Deus é misericordioso. Vamos nos converter. Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Ele é tardio, Ele se arrepende do mal. Você entende? Então, em nome de Jesus, foi isso que Deus estava me mostrando. Olha Daniel, profeta Daniel, no capítulo 1, como um garoto, um jovem, ele foi levado para a Babilônia, como um jovem, principalmente com a tua idade, menos que você. Quantos anos você tem? 16, ele tinha mais ou menos essa idade, de 16 anos, os pais foram mortos, e ele foi exilado para a Babilônia. Nabucodonosor levou ele. Está aqui, gente. E no capítulo 1, no versículo 5, diz aqui no final desse versículo: os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos. Não era um dia, não era uma semana, não era um mês, são 3 anos. Como que eles seriam tratados ou criados? Com as iguarias do rei, com vinho, com a bebida da Babilônia, com a comida da Babilônia. Entendam isso, gente. Babilônia era um país idólatra. Babilônia era um país, com certeza, governado pelo inimigo. E ali, a ração diária das finas iguarias era isso aqui. Eles tinham que, e ele bebia do vinho do rei, e eles deveriam ser cuidados, zelados. Uma pequena faculdade de 3 anos, eles seriam cuidados assim. Mas Daniel, versículo 8, olha o que é um homem, vê gente, o que é uma pessoa propor algo. Deus não falou com ele. Versículo 8 aí, João, ele diz assim: olha, Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar. Não, eu sei que é gostoso. Imagina comer da mesa do rei, gente. No caso de Daniel, um escravo, vindo lá
de Israel, agora eu venho no país do meu inimigo, de quem me arrancou de lá, e ele me põe para sentar na mesa do rei, e eu digo, não. E isso com 15, 16 anos. Versículo 8, Daniel resolveu firmemente não se contaminar, nem com vinho que ele bebia, nada, não quero nada do rei. Então ele pede aos eunucos, ao chefe dos eunucos, que ele não tenha que comer aquilo. E ele diz assim, no versículo 9, Deus deu a Daniel, você entende, gente, nasceu no coração de Daniel, e ele toma uma atitude. É isso que é para nós hoje aqui, que estamos na igreja. Hoje Deus está falando muito conosco aqui, viu? Charamassuri Kandaramanaya. Nasceu um sentimento divino de consagração, de não contaminação com as coisas do mundo. E ele diz, Deus deu a Daniel graça é favor imerecido, e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Aqui no versículo 12, então ele começa a fazer um jejum. Aqui no versículo 12. Daniel falando com o chefe dos eunucos, experimenta os teus servos 10 dias. Vamos fazer uma prova de 10, não era um dia, 10 dias. Vamos fazer de 10. E só nos dê legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti se a nossa aparência dos jovens que comem, se elas são melhores ou piores. E ali, irmãos, vocês sabem, eles no versículo 14, eles foram experimentados por 10 dias, e eles foram aprovados, mas não parou aí o jejum parcial, queridos, não foi só 10 dias, você lembra do versículo 5, foi 3 anos, foram 3 anos, que eles estavam naquela escola da Babilônia, e durante 3 anos, gente, 3 é um número profético, 3 foi o tempo que Jesus ficou no inferno, no seio da terra, Jonas no ventre do peixe, Paulo ficou cego depois que teve aquele encontro com Cristo, 3 anos, 3 é um número profético, é um número que fala muito conosco, e ali eles estavam 3 anos, na Babilônia, se consagrando, e ali no versículo 17, aqui ó, versículo 16, está bem claro aqui, desta sorte, dessa maneira, o guarda tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes, por 3 anos, por 3 anos, gente, tem gente que não consegue fazer um jejumzinho de meio-dia, isso é para a gente mudar, isso é para a gente ter vergonha na cara agora, isso é para a gente assumir a posição que Deus quer da igreja, da noiva, em nome do Senhor Jesus, e você sabe, o que eles receberam de Deus, não dá para a gente ler tudo, mas está aí no versículo 17, o que Deus deu para esses meninos, em nome do Senhor Jesus, foi algo tremendo, um discernimento, uma sabedoria, eles tiveram literalmente a mente de Cristo, ativada neles, aqui ó, versículo 19, entre eles não se achou pessoas com tanta sabedoria, no versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntou, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os demais, gente. Então isso aqui é muito forte, olha o que eles receberam, e eles levam isso aqui por toda a sua vida, aqui ó, presta atenção aqui ó, aqui, alamaço, por isso que não pode ficar pertinho, lembra, tem que ter 2 metros de distância, 2 metros, ali ó, estão 2 ali, a Débora e a Noeli coladinha, 2 metros, 2 metros, isso, de distância, porque se entra alguém aí, tá tudo certo, não precisa ninguém, sabe, 2 metros de distância, aí já evita
Tá, gente? Então, em nome do Senhor Jesus, a vida de Daniel nunca mais foi a mesma. Depois desse propósito de 3 anos, comendo legumes e bebendo água. E é isso que o Espírito Santo abriu a minha visão. As consequências de uma consagração forte. As consequências de uma consagração poderosa. Ele viveu na Babilônia e foi protegido por Deus, como nós hoje estamos na Babilônia, que se chama mundo. E nós precisamos dessa proteção, senão cai, senão se desvia. É tempo de doutrina de demônio, gente. São tempos maus, violentos, furiosos. Homens amantes de si mesmo. E se você não se consagrar, você vai cair. E depois não adianta ficar chorando. Vai cair na prostituição, vai cair na mentira, vai cair na corrupção, vai cair no engano, vai cair, vai sair da presença de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, você pode ver aqui, no capítulo 10, isso depois Daniel passou muitas coisas, mas no capítulo 10, como está escrito, no 3º ano de Ciro, ali no versículo 2, está escrito: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Isso aqui ele já era bem lá na frente, tá, gente? Já tinha seus 60, 70 anos. Por 3 semanas completas. Versículo 3. Manjar, de novo, gente, de novo. Olha aqui, queridos. Eu quero te falar para você. E Deus, Ele vai despertar em nós isso. Mas a gente tem que querer. A gente tem que abrir o nosso coração ao Espírito Santo. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Claro que depois daqueles 3 anos ele entrou. Ele pôde andar com uma vida normal. Por quê? Porque ele estava blindado com o Espírito Santo. Ele estava blindado com a unção. A mente dele já era do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós não vamos passar o tempo todo aqui dentro. Nós vamos ter que sair. Nós vamos para a faculdade. Vamos para a festa. Nós vamos para o mercado, vamos para um monte do lugar, mas nós não vamos nos corromper. É isso que Deus quer de nós. Não quer um monte de gente dentro da igreja. Aqui a gente faz tudo, mas o tchan é lá. Na hora que a tentação vem, como é que a gente vai ali, gente? Agora, para a gente dar certo lá, nós temos que estar no propósito aqui. É isso que o Espírito Santo falou muito forte comigo. E ele diz, olha aqui, até que se nem me ungi com óleo, nem perfume eu passei, até que semana, gente, em nome do Senhor Salvador Jesus, escuta o que é uma pessoa que faz propósito. Acorda em nome de Deus. Vamos fechar a boca. Em nome do Senhor Jesus, vamos aproveitar essa convocação da maior autoridade da nação e vamos dar um tranco na nossa vida espiritual. Olha aqui no versículo 7, ele está dizendo que ele estava, no versículo 4, 3 semanas de jejum, eu estava às margens do grande rio Tigre. De repente, gente, olha o versículo 5, escuta, é isso que Deus falou comigo. Ele linkou o que é uma vida de consagração com os mistérios revelados. Olha que ele diz, de repente eu levanto os olhos e eu vejo, os olhos espirituais dele são abertos, gente, o céu se abre, de repente, por quê? Porque ele tinha se consagrado. Em nome de Jesus, porque ele se separou, porque ele buscou, porque ele orou, o céu abriu, e ele começou a ver coisas tremendas. E se aconteceu com Daniel, há 2.600 anos atrás,
vai acontecer muito mais conosco, porque nós somos a geração do arrebatamento, porque nós somos a geração que o Espírito habita em nós. Nós somos a geração de profetas, nós somos a geração dos videntes, dos intercessores, nós somos a geração daqueles que têm o dom do Espírito Santo. Olha aqui, e o que aconteceu com ele? Aqui, versículo 7, só eu tive a visão, e os homens que estavam comigo. Escuta, para você entender que o jejum provoca da vida de uma pessoa, não é só ficar sem comer, não, olha quem não jejuou, o que aconteceu? Os homens que estavam comigo, primeiro, não vê nada, são cegos espirituais, não obstante, caiu sobre eles um medo, e eles fugiram, se esconderam. Você entende isso? Você entende isso? O Espírito Santo começou a mostrar para mim. Fala para mim, igreja, que eu quero assim agora. Eu quero assim, porque se tiver sem jejum e oração, vai ficar com medo e não vai ver nada, vai ficar cego. E aí depois, com ele, continua a visão, ele perde as forças e cai. Mas não tem problema, quem está no jejum e na oração é socorrido a tempo de ser achado, em nome do Senhor Jesus. E você poderia perguntar, mas pastor, por que ele ficou isso? Aí a gente vai ver, em nome do Senhor Jesus, quando o anjo se apresenta para ele, no versículo 12, o anjo diz, olha, eu vim por causa das tuas palavras, eu vim por causa da tua oração, porque você orou. Gente, Deus está vendo tudo, eu não vejo, o marido não vê, a esposa não vê, mas Deus vê. Escuta, acorda, eu vim por causa das tuas palavras. Mas aí houve guerra no céu, e olha o porquê que ele estava jejuando, porque que o diabo não queria que ele recebesse essa revelação, como é no nosso tempo. Quantos aqui já eram para estar tendo visões e revelações poderosas, mas não consegue ficar meio-dia se consagrando, não consegue ficar 2 horas sem comer e beber, gente. Ele diz aqui, versículo 14, agora o anjo fala com ele, é o anjo Miguel, desculpa, é o anjo Gabriel. Eu vim para fazer-te entender o que há de suceder nos últimos dias. Escuta isso, olha as coisas que Deus começou a abrir meu entendimento. Se para ele saber o que ia acontecer nos últimos dias, foi 21 dias de jejum, briga no céu, gente, briga no céu. Imagina nós, estamos nos últimos dias, aqui é só para saber, aqui foi só para saber. Eu ouvi o anjo falar, nós não, gente, nós estamos vivendo os últimos, isso aí é conosco. O céu era fechado, precisou Deus mandar Miguel para abrir o céu para Gabriel passar. Imagina agora o pau que nós estamos vivendo na terra. Imagina a guerra que está acontecendo no mundo espiritual, porque nós é uma bomba nas mãos de Deus. Nós temos um reino dentro de nós. Acorda! Para de brincar com o teu ministério. Para de brincar com a tua chamada. E junta com alguém, porque os dias ficarão cada vez pior. Sabe, porém isso, eu vou repetir, que nos últimos dias, mas já chegou, pastor, então somos nós a bola da vez. E se a gente não jejuar 10 vezes mais, não orar 20 vezes mais, não se consagrar, não vigiar, gente, quem que vai sobrar na igreja? Nós vamos estar como aquelas virgens, todas dormindo. Até
que Deus vai ter misericórdia e vai dar um grito. E aí metade acorda se ajeitando, sonolenta, mas o resto vai ficar. Derrabasuricanda. Sabe? Vou falar mais esse. Já acabou o nosso tempo. Eu vou falar de um homem chamado Cornélio. Atos capítulo 10. Versículo 30. Esse homem, ele começou a se consagrar. Escuta isso, gente. 10:30, João. Esse homem começou a se consagrar. Esse homem começou, ele era um capitão, ele era um comandante do exército romano. Escuta. Estava vivendo ali em Jerusalém. Mas por algum motivo, ele começou a orar, jejuar. Deixa eu ver aqui. Atos 10. Vou ficar aqui também, porque aí aqui, né? No dia seguinte, chegaram de Cesareia, Cornélio estava, seus convidados. Desculpa, capítulo 10 aqui. Havia, só para a gente saber quem era o cara, Cesareia. Cesareia é uma cidade que foi erguida em homenagem a César. Por isso que era chamado Cesareia, de César, o imperador romano. Havia um homem, sabe o que é o nome? A vida de um ímpio, a vida de um gentil, está escrito aqui, gente. Enquanto o que prevalecia era o judaísmo, eram os judeus. Havia um homem, centurião, quer dizer, um capitão da corte italiana, uma corte de elite, seria hoje o BOP no Brasil, a Brigada Paraquedista, os comandos, as forças especiais hoje. Esse homem aqui, ele era o comandante, e aí, ele era piedoso, temente a Deus, com a sua casa, esposa e filhos, e ele fazia muitas esmolas ao povo, e ele orava a Deus, ele buscava a Deus, gente. Olha aqui, versículo 4, desculpa, versículo 3, esse homem, quase às 3 horas da tarde, a hora da oração dos judeus, é por isso que às 3 da tarde, o relógio bate na igreja católica ali, é por causa da hora da oração, chamando o povo para a oração. Ele diz assim, olha, cadê? Um anjo, olha como acontece de repente, esse homem observou claramente, durante uma visão cerca da hora 9, na hora da oração, possivelmente ele estava no manto, um anjo de Deus que se aproximou e fala com ele, gente, de repente, vocês entendem? Ele estava levando, é como Daniel fez um propósito no seu coração, daqui a pouco as coisas acontecem. Foi isso que Deus falou para mim, para falar para você, para a gente buscar agora esse caminho, porque o céu irá se abrir muitas vezes para a noiva. E esse fixando os olhos no anjo, né, possuído de medo, você vê, porque não era normal, gente. Alguém diz, eu vi um anjo, hoje é comum, eu fui arrebatado ao céu, também não é novidade. Aí eu fui arrebatado ao inferno, puxa vida, fala, mas não é novidade, aqui não. E o anjo diz, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, o que eu quero te dizer aqui, gente, e aí, o anjo começa a falar com Cornélio. E o que mudou a vida de Cornélio? O que mudou? Isso aqui que nós temos que, foi isso que o Espírito Santo mostrou para mim. O que mudou a vida de Cornélio, filho? Mudou, gente, que o Espírito Santo mandou Pedro, o apóstolo Pedro, o papa da igreja lá, o líder da igreja primitiva, e pregar para ele. Só isso. E não parou aí. Quando ele estava em 4 dias de jejum. Ele estava no 4º dia de jejum.
ele está dizendo aqui, ó, versículo 30. Quando Pedro vai à casa dele, vocês sabem dessa história, Pedro também estava no manto. Então, gente, para você ver o que é um homem que faz jejum, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é a igreja primitiva, isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Olha aqui o que o Cornélio respondeu para Pedro: faz 4 dias que eu estava observando, cadê? Ele estava de jejum. Por volta eu estava observando em minha casa, hora nona, cadê? Eu vou ler aqui. Ele estava 4 dias de jejum. Olha aqui, respondeu Cornélio, é o versículo 30, é mesmo. Há 4 dias estava eu em jejum. Em jejum. Você viu como essa tradução aqui é ruim? Como ela é fraca? Eu estava observando. Ele estava em jejum, gente. Ele estava em jejum. E de repente, orando em minha casa às 3 da tarde, versículo 31, de repente se apresentou este anjo. Então, o que mudou na vida deste homem chamado Cornélio? Ele aceitou Jesus, Pedro pregou para ele, ele teve o privilégio de ter toda a sua casa ouvindo uma pregação da boca de Pedro. E tem mais, mudou a eternidade dele, da família e da parentela. E tem mais, gente, Pedro estava pregando, olha o versículo 44, o Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo. Você entende como nós aqui, olha aqui, caiu o Espírito Santo sobre todos, e eles começaram a falar em línguas, se maravilharam e etc, e depois foram batizados em nome do Senhor Jesus. Queridos, se você quer mudança, escuta bem, para todos aqui, para mim, para todos aqui, grupo de intercessão que está aqui, pessoal da administração, você que está em casa, você quer mudança no teu ministério? Então, comece a jejuar, comece a se consagrar, porque se naquele tempo, um homem conseguiu, um capitão da corte italiana, ficou 4 dias em jejum, gente, e orando, nós, pelo amor de Deus, hoje nós somos pagos para ficar em casa. Então, em nome do Senhor Jesus, não perca essa oportunidade. Em nome de Deus. Você quer ver? Jesus, antes de começar o ministério dele, quantos dias de jejum e oração? 40 no deserto. Depois, todo o inferno reconheceu que ele era o Filho de Deus. Não foi depois não, hein? Não foi depois que ele morreu na cruz, não. Foi antes. Foi ali no deserto, foi ali no jejum e na oração, quando Satanás vem tentá-lo, ele vence Satanás pelo poder da palavra, que o inferno reconhece, esse é o cara que vai lutar contra nós, e vai trazer o reino de Deus para a terra. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, receba essa palavra da parte de Deus, receba a revelação. Se você não está satisfeito com a tua vida, pode ser tua vida financeira, familiar, emocional, a tua vida ministerial, você está cansado de ser bipolar, vai para um lado e para o outro, ora está na presença de Deus, ora está no mundo, ora está com vontade de orar e jejuar, ora está na pornografia, ora está aqui na casa de Deus, ora está no bangalô. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é hora de mudar isso, é hora de a gente assumir o nosso medevassia, Amasuki Amanaia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então pega esta palavra, começa a colocá-la em prática o mais rápido possível, que o céu de repente vai começar a se abrir para você.
Você vai começar a ver anjos falando contigo. Chega de ver demônio. Chega de ver sentir seta, dardo inflamado. Vamos começar a ver o céu aberto, gente. Hamassuki Amanaia. Em nome do Senhor Jesus. Eu deixo esta palavra para a igreja. Você que está em casa neste domingo, dia de jejum, convocação nacional. Gente, isso não é à toa. Isso tem um motivo. Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. Deus está falando com a igreja. Assim como Deus está falando com o mundo, mas o mundo não consegue entender. Eles estão preocupados com o corona. Está morrendo gente, a economia está caindo, o que a gente faz? Eles estão preocupados com as coisas da terra, mas nós, tem coisa melhor para nós.